todo mundo sabe o que é um canguru, todo mundo sabe o que é um koala, mas as pessoas não Sim. sabem exatamente como que esses animais surgiram. é, como que você coloca a evolução dos marsupiais pelo mundo? Como que você pode contar pra gente? Então, atualmente a gente tem essa fauna diversificada, né, recente, né, tanto aqui na América, nas Américas, principalmente na América do Sul e também na Austrália, né, na Australásia. Mas não, nem sempre foi assim, na verdade. Os marsupiais surgiram no norte, no hemisfério norte. Então, hoje em dia tem uma disputa entre América do Norte e Ásia, como local de origem, digamos. Até recentemente era bem sabido, bem reconhecido que era a América do Norte o berço dos marsupiais, onde eles surgiram, né? Tem mais fósseis lá. Mas em 2003, com essa revolução de fósseis na China, então descobriram o marsupial metatério, então mais antigo, de cerca de 125 milhões de anos por lá. Então o berço acabou mudando da América do Norte para a Ásia, no caso, né? Mas isso está em debate também, assim, em relação porque são poucos fósseis lá, tem um fóssil chamado Sinodelphis, que seria o primeiro marsupial metatério, então, mas agora asiático, sendo que antes era considerado, a América do Norte era considerada como o berço dos marsupiais. E a partir dali, digamos, da Ásia, pensando que eles surgiram na Ásia, eles, digamos, se dispersaram para a América do Norte, colonizaram aquela região e depois passaram para a América do Sul. Na América do Sul, eles se diferenciaram, né, aqui, e também depois eles passaram para a Antártica, né, a Antártica naquela época não era congelada, né, então era mais temperada, então ela abarcava também marsupiais que migraram da América do Sul para a Antártica e depois para a Austrália. Quer dizer que o que nós vemos hoje na Austrália é o máximo digamos, da evolução, quer dizer, uma evolução mais tardia, embora de muitos milhões de anos também. Então, os marsupiais, em resumo, surgiram no norte, se dispersaram para o sul, América do Sul, e essa América do Sul era isolada naquele tempo, né? E depois passaram via Antártica para a Austrália. A fauna como um todo de marsupial já foi bem mais diversificada do que é hoje. Hoje em dia a gente tem mais espécies na Austrália, né? Então, e hoje em dia a gente tem também aqui na América umas 110 espécies. E lá na Austrália umas 200 e pouco. Só que no Aqui no Brasil geral, é mais de 60, né? sim, mais de 60, com certeza. E a cada mês ou a cada ano a gente encontra mais, os taxonomistas encontram mais espécies. Então isso está sempre aumentando. Então a gente tem aqui um pouco mais da metade das espécies conhecidas da América, aqui no Brasil. Que isso é um bom sinal no caso, né? Certamente vamos ter mais descobertas aí. Mas assim, no passado a gente já teve muito mais espécies também e essas espécies elas, digamos que se extinguiram de formas naturais, digamos, com mudanças climáticas, com resfriamento, glaciação. Então, tanto não só o marsupial que perdeu espécies também por extinção, também quanto os placentários, né? Houve aquela extinção da megafauna. Aham. Então, que também incidiu sobre os marsupiais também, né? Então, a gente teve, aqui na América do Sul, por exemplo, a gente teve espécies similares, muito similares ao tigre-dente de sabre, né, que é o Thylacosaurus milos. Então, a gente tinha sempre um equivalente ecológico de marsupial, né, que tinha o seu similar com o placentário. Então, os marsupiais evoluíram bastante assim, em termos de forma, né, e tamanho. Uma pena que hoje em dia a gente tem espécies menores, mas é fruto da própria evolução, né? De que a gente tem altos e baixos em termos de extinção. Mas estou falando de extinção, assim, extinção natural, né? Uhum. E não a extinção que a gente vê hoje em dia, no caso, causado pela espécie humana. Aham. Eu acho muito bacana essa questão da evolução dos marsupiais e falar para as pessoas que o marsupial ele tá ali desde a época dos dinossauros. Tá? Ele é um animal muito antigo e apesar dele ser tido às vezes como um animal pouco evoluído, ele tem uma evolução muito bacana, né? Muito, eu acho muito, eu sou fanática, né? Eu gosto muito. Então
eu acho muito legal essa questão dele ter vivido junto ali com os dinossauros e ele ter tantas propriedades hoje em dia, igual o gambá, ele tem tanta qualidade, assim, o sistema dele imunológico tão bem detalhado, bem estruturado para combater doenças. Então, eu acho que ele é um animal muito mais evoluído do que nós, às vezes, os outros mamíferos, sabe? Eu acho muito bacana essa evolução É, dele. essa questão de quem mais evoluído, né, derivado, digamos, em termos evolutivos assim, é difícil comparar espécies. Não dá para dizer que uma espécie que existe hoje, ela é menos evoluída, não dá para dizer isso. Então, elas estão aqui hoje, estão bem, o gambá mesmo, né, de Delphi. Então, são espécies assim, digamos, avançadas. Mas, assim, até falando de Delphi, que é o próprio gambá aqui da América, né, a gente tem umas espécies aí, várias espécies, eles estão no topo da evolução, assim, dos marsupiais daqui, sabe? Então, eles chegaram, evoluíram, apareceram, assim, bem recentemente. Antigamente se pensava que eles eram bem antigos, né? Mas não, na verdade eles são bem novos, assim, os gambás em si, de Delphi. Mas, pensando nessa questão dos marsupiais, que podemos chamar de metatérios naquela época dos dinossauros, realmente eles conviveram com os dinossauros, devem ter sido caçados pelos dinossauros, né? Então eles tiveram que se adaptar mesmo, isso no Mesozoico, né, no Cretáceo. Então, algo bem interessante nesse sentido, né, que eles só se expandiram mesmo em termos de evolução depois que houve aquela extinção dos dinossauros, que aí os mamíferos como um todo, eles se expandiram e ocuparam nichos que outrora eram ocupados por répteis. Então, e tudo isso culminou com a chegada, por exemplo, dos marsupiais na América do Sul, né? Então, a América do Sul, depois da época dos dinossauros, ela abarcou assim, muitas espécies de marsupiais. E aí evoluíram, ocuparam nichos e também, digamos que, o tamanho do corpo aumentou também, né? Quer dizer, várias coisas aconteceram na evolução deles para chegar ao que nós vemos hoje das espécies tanto americanas quanto australianas. Algo bem interessante assim de acompanhar de estudar toda essa evolução. Nossa, muito massa, muito interessante.